Novamente com vocês daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem que eu tenho lido na Bíblia. E hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês a mensagem que eu li no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 17. Está dizendo assim: quando eu ouvi, caí aos seus pés, como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreve as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. Então aqui, Jesus se manifestou para João, o último apóstolo que ficou exilado lá na ilha, em Patmos. Jesus veio até ele e disse para ele escrever todas as coisas que iriam acontecer naquele tempo e as coisas que iriam acontecer no nosso tempo agora e as que irão acontecer no futuro. E Jesus, ele revelou tudo para João. Tudo, ele revelou tudo. Então hoje nós temos essa revelação através do livro de Apocalipse. Mas, em maioria, as pessoas não querem saber. Elas não querem ler. O livro de Apocalipse, no Novo Testamento, ele contém os tesouros do reino. Quando uma pessoa se condiciona, se posiciona para ler o livro do Apocalipse, ela está recebendo de Deus a revelação do futuro. Ela irá saber tudo o que irá acontecer. E também ela saberá o porquê que as coisas estão acontecendo no mundo da forma como estamos vendo. Mas somente aqueles que chegam ao conhecimento da palavra da verdade irá conseguir entender o que está acontecendo agora e o que ainda irá acontecer. E essa revelação chegou até João, para que o que Jesus pediu para ele fazer, que era escrever, pudesse também chegar agora, nesse momento, enquanto você assiste esse vídeo, enquanto você ouve essa mensagem que foi escrita por João, chega até você.
A mensagem de Jesus chega até você agora. Chega até o seu conhecimento. Tudo o que irá acontecer. E você, através disso, conseguirá entender por que o mundo está desta forma. E o que irá acontecer no futuro ainda. E ele continuou dizendo que o sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é esse. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. E aí aqui ele continua na mensagem, ele continua falando para João escrever a mensagem à igreja de Sardes. E ele diz: ao anjo da igreja de Sardes escreva o seguinte, como se fosse o pastor, o líder dessa igreja de Sardes. E ele diz, escreva o seguinte, esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Olha só aqui o que Jesus diz em relação à igreja, a direção da igreja de Sardes. Jesus diz que conhece eles. E sabem que eles dizem que estão vivos, mas de fato eles estão mortos. Espiritualmente estavam mortos. A igreja espiritualmente ela estava morta, como nós vemos hoje, no nosso tempo também isso acontecer. Quantas são as igrejas que espiritualmente estão mortas? O evangelho, como eu venho anunciado nos vídeos anteriores, se transformou num movimento gospel, um movimento vitrine, aonde se agrega de tudo para poder ter um número de pessoas. Mudaram completamente o evangelho puro. Mas aqui Jesus já estava dizendo sobre isso. Espiritualmente, essa igreja estava morta. E aí, ele orienta, acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente, pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Olha só. A igreja estava caminhando, mas tudo que eles estavam fazendo não estava ainda de acordo com o que Deus exige das igrejas. Então, esse movimento de igreja é uma coisa muito séria, porque Deus ele tem a sua exigência. Jesus falou isso aqui. Não está de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Então Deus exigirá das igrejas aquilo que Ele quer que as igrejas fazem. Agora, se a liderança não faz, uma coisa você tem que deixar bem claro para você mesmo, para a sua opinião, antes de formá-la.
se não estiver de acordo com a vontade de Deus, a igreja, ela vai prestar conta para Ele, para o próprio Deus. E isso não vai ter nada a ver com você. Se você estiver centralizado também na palavra, na mensagem, trazer o Evangelho como eu tenho anunciado, um modelo de vida, um modelo para a sua vida, sem necessidade de precisar de ninguém e de nada, mas do poder e da força que Deus tem para todos aqueles que seguem o Evangelho. Porque Deus, Ele irá exigir das igrejas. Então, de repente, se você vê algum obstáculo para não estar frequentando alguma igreja, porque está vendo um monte de coisa que não está gostando, saiba, isso não tem nada a ver com você, porque a liderança de cada igreja irá prestar conta diante de Deus. E Deus aqui, Ele exige, como nós vimos aqui Jesus falando. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Olha só, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os arrancarei de surpresa, como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Olha só, tem outras versões que falam: eu os atacarei de surpresa e vocês não ficarão sabendo a hora da minha vinda, porque vai ser pego de surpresa. É o que nós vemos acontecer no mundo aí. Quantas são as pessoas que estão sendo pegas de surpresa? A morte vem de repente. Quando elas menos imaginam, já estão ali mortas. Como no vídeo anterior eu falei também a respeito disso. A pessoa não sabe. Ela não sabe a hora dela. Muitos falam até: o livro do Apocalipse foi escrito há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos já, e até agora nada da volta de Jesus. E no vídeo anterior eu falei a respeito disso. Jesus pode estar demorando para você. Pode não ter vindo ainda para você, que está vivo. Porque a partir do momento que você morre, que você sai de cena desse mundo, Jesus, ele voltou para você naquele exato momento. Porque a palavra, ela diz que vindo depois da morte, segue-se o juízo. O juízo, o que seria? Seria a pessoa recebendo de Deus a sentença. Então aqui Jesus, ele está falando a respeito disso. Antes que eu atacarei de surpresa como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a que hora da minha vinda, nem mesmo a hora da minha vinda. E aí ele diz também: mas alguns de vocês de Sardes, olha só, não falou aqui muitos ou todos, não, falou alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem essa honra. Quem são
esses alguns? Esses alguns são aquelas pessoas que, mesmo a igreja está caminhando de forma completamente fora da exigência de Deus, mas existe ali alguns que está fixado na palavra, no evangelho, que está esperando a promessa, que está ali trazendo as escrituras para a própria vida, como uma forma de continuar a sua caminhada, seguindo os passos de Jesus e dos apóstolos. É isso que Jesus está falando. Existiam algumas pessoas que estavam fazendo isso, seguindo a Ele ainda. Por isso ele diz, são pessoas que merecem ser honradas por Ele. E ele continua dizendo, aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome desta pessoa do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença de meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Olha só aqui. Aqueles que conseguirem a vitória. Essa vitória, como eu já anunciei também através desse canal, as pessoas hoje têm um evangelho da facilidade. Acham que uma vez que recebeu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, pronto, segue a vida e continua vivendo da mesma forma. Não tem interesse em se regenerar, em se transformar numa nova criatura, porque seguem a doutrina que existe hoje no mundo. A doutrina que recebeu Jesus, pronto, não precisa mais de nada, já está com o seu passaporte garantido para entrar na eternidade, no reino celestial. Mas aqui, o Apocalipse, que é o último livro escrito do Novo Testamento, Jesus ele está dizendo, aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco. Qual é essa vitória? Essa vitória é porque você está correndo nesse mundo tenebroso, lutando a sua guerra contra o mundo, contra o sistema, contra a sua própria natureza. Você está priorizando o evangelho na sua vida para continuar firme no caminho da salvação. E aqui Jesus fala a respeito disso. Aqueles que conseguirem essa vitória serão vestidos de branco. E eu não tirarei o nome desta pessoa do livro da vida. Existe um livro, olha só, existe o livro da vida. A pessoa, de repente você está ouvindo essa mensagem agora. E aí você propõe no seu coração, eu quero receber Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. E aí você faz um convite pessoal a Ele para que Ele venha morar em você. Você tem um encontro com Ele. Ou pode ser através de uma mensagem, ou através de uma pessoa, ou até mesmo numa igreja que você for e aceitar a mensagem da salvação e recebê-la. Mas se você não preservar aquilo que você recebeu, você corre um grande risco de perdê-lo. Aqui é um exemplo de que Jesus está falando. Os que conseguirem permanecerem serão vestidos de branco. E Jesus não tirará o nome dessa pessoa do livro da vida. Recebeu Jesus como seu Salvador. O seu nome é escrito no livro da vida. Mas, se você não permanecer no Evangelho, no puro Evangelho da Bíblia, o qual você tem acesso, que é o Novo Testamento, incluindo o livro de Apocalipse, se você não permanecer seguindo o caminho da salvação,
você corre um grande risco do seu nome ser tirado do livro da vida. Por quê? Jesus ele está dizendo aqui isso. E eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença de meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Olha só, quem tiver ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito de Deus diz para as igrejas. Essa mensagem chega até você agora. Você está recebendo a mensagem do pensamento do próprio Deus. Chega até você. E ele continua dizendo, enviando outra mensagem a outra igreja, que é a igreja de Filadélfia. E aí ele diz: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve o seguinte, ele dizendo, João, para o anjo da igreja da Filadélfia, a liderança dessa igreja Filadélfia, escreve para eles o seguinte, olha só o que Jesus fala. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. E quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem. Quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês. E todos eles saberão que eu amo vocês. Olha só aqui. Jesus, os olhos de Deus estão em todos os lugares, em todas as igrejas. E ele sabe todas as coisas que acontecem em todas as igrejas. Então, as pessoas nunca vão poder usar como subterfúgio, estava acontecendo aquilo, por isso que eu nem quis mais ir na igreja. Porque Deus irá entrar com providência diante de todas as igrejas. E nós vemos um exemplo disto aqui, ó. Ele dizendo que farei com que eles venham cair de joelhos diante de vocês, e todos eles saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido à minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. A provação irá vir no mundo todo, para pôr à prova as pessoas da terra. E aqueles que têm obedecido à mensagem, que têm aguentado o sofrimento com paciência, crendo na fé em Jesus, passando por momentos difíceis nessa vida, mas tem suportado a perseguição, a angústia, a aflição, pessoas te odiando, pessoas conspirando contra você, tendo muitas das vezes inimigos dentro da sua própria casa, e eu vou mais adiante ainda, dentro da sua própria igreja até. Aqui a palavra, ela diz Jesus está falando para essas pessoas
que ele sabe o que elas têm passado. E sabe também que essas pessoas têm obedecido à ordem dele, a palavra, e estão aguentando com paciência o sofrimento. E por as pessoas terem essa fé nele e crendo no Evangelho, crendo nas Escrituras, que essas pessoas irão serem protegidas no tempo da aflição que virá sobre todo mundo, a aflição que vem sobre todas as pessoas, para pôr à prova todas as pessoas da terra. Então, recebe essa palavra, recebe a mensagem do Apocalipse. Ela chega até você através do puro evangelho da Bíblia. O caminho, ele é estreito, ele é apertado, mas Jesus é fiel. Ele prometeu que estará conosco todos os dias da nossa vida. O Espírito dele estará nos guiando, nos dando direção certa, para que, de forma alguma, as pessoas que perseveram, de forma alguma, o nome dessas pessoas serão riscados do livro da vida, e elas entrarão para a vida eterna. E ele diz: eu venho logo, guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória, que ele irá dar para cada pessoa que conseguir perseverar no Evangelho. Receberá o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali. Escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que virá do céu da parte do meu Deus. E também escreverei nela o meu novo nome. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Deus irá marcar essas pessoas como propriedades dele. Elas terão o nome de Jesus marcadas nelas como propriedades. E a mensagem à igreja da Laodiceia, ele está dizendo assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve o seguinte: esta é a mensagem do amém, do assim seja. Essa é a mensagem do amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. A mensagem que vem direto de Deus, a mensagem de Jesus. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios, nem quentes. Como eu gostaria que vocês fossem uma coisa ou outra. Olha só aqui, em relação a essa igreja, Jesus já está falando em relação a essas pessoas. Eu sei que como se fosse hoje, numa linguagem para que todos venham entender. Eu sei que vocês têm sido cristãos, têm sido evangélicos. E eu sei que não são nem frios, nem quentes. Vocês nem se firmam no evangelho, mas também não abandona ele. Vocês ficam na condição de hoje seriam os desigrejados, né? As pessoas que não têm um compromisso com nenhum local, com nenhuma igreja de Cristo, mas também crê nele. Como se diz isso?
como se ele estivesse dizendo isso hoje. Eu sei que vocês têm feito, sei que não são nem frios nem quentes. Como eu gostaria que vocês fossem uma coisa ou outra, ou não conhecesse o Evangelho, ou conhecesse mesmo e praticasse ele. Mas, porque são apenas mornos, nem frios, nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Olha só aqui, esse é Jesus que o povo fala por aí. Ah, porque Deus, ele é bom, Deus é amor, que Jesus morreu como sacrifício, ele pregou o amor, sim, ele pregou o amor, sim, ele se sacrificou, sim, por todos aqueles que receberem ele como o seu Senhor e o seu Salvador. Por isso aqui ele diz, irei logo vomitá-los, porque não é nem uma coisa e não é nem outra. São pessoas que aceitam Jesus, aceitam o Evangelho, querem até a salvação, não querem ir para o inferno, porém não têm o hábito de praticar a palavra, não praticam. Por isso ele diz aqui, irei logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a nudez vergonhosa. Compre também colírios para os olhos, a fim de que possam ver. Então, analisando aqui, a primeira palavra que ele está dizendo aqui, portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro. Ouro puro. Ouro, a pessoa comprar o ouro puro, é como ela estivesse investindo no Evangelho. Ela praticar realmente a palavra, praticar aquilo que ela está aprendendo, o que ela aprendeu na caminhada como cristão. Ela está comprando, ela está fazendo um investimento de ouro puro, para que sejam de fato ricos. E compre também roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Atitudes que as pessoas têm, que estão completamente fora, como nós vemos hoje, o estilo de vida gospel que existe hoje no meio cristão, aonde nós vemos as maiores aberrações acontecer no meio da igreja. E ele diz, comprem também colírio para que os olhos, a fim de que possam ver, enxergar, ter uma visão espiritual, colírios nos olhos, a pessoa conseguir ter uma visão espiritual, não andar só no que os seus olhos conseguem enxergar, os olhos da carne, que são limitados. Você de repente está olhando de uma forma, mas não é a forma que Deus está vendo. Então, você não está enxergando direito o Evangelho. Não está conseguindo fazer com que o verdadeiro Evangelho chegue ao conhecimento da sua vida e você possa enxergá-lo. Um colírio, visão espiritual, conseguir enxergar. Como eu poderei ter uma visão espiritual? Quando a pessoa não vive em função somente das coisas desse mundo,
Tem muitos cristãos aí, como nós vemos, que vivem só em função das coisas desse mundo. Parece que vivem mais interessados em viver eternamente nesse mundo do que na vida eterna que Deus prometeu. Porque são pessoas que estão apegadas a esse mundo. Por isso precisam de colírio para enxergar, como diz, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério, se arrependam, escutem. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Então, o tempo agora é o tempo do arrependimento, como está falando a palavra aqui. Arrependimento. E escutar que Jesus está voltando. Os sinais está mostrando. Os sinais são as batidas na porta. Porque Jesus está anunciando a sua volta através dos sinais que estão acontecendo. Preste atenção nessa mensagem. E ele diz que se alguém ouvir a voz dele e abrir a porta, ele entrará na vida dessa pessoa e estará junto, alimentando esta pessoa. Estará fazendo parte da vida desta pessoa. Não estará sozinha, mas o Espírito de Deus estará junto. Como diz aqui, a mensagem bate na sua porta, bate no seu coração agora. Se você abrir a porta e deixar entrar o puro evangelho na sua vida, que é a sua casa, ele fará parte da sua vida. Deixar ele fazer parte da sua vida. Jantar juntos. Jantarão juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Olha só aqui. Aos que conseguirem a vitória. Quem são os que irão conseguir essa vitória? Os perseverantes, os que estão se esforçando a cada dia mais em se transformar, como eu vi anunciado nos vídeos anteriores, a melhor versão de si, no meio desse mundo tenebroso, no meio de tudo o que acontece. Nesse mundo, existe um propósito na vida da pessoa. E quando a pessoa propõe no seu coração em se regenerar, essa é a luta que ela vai ter para conseguir a vitória. Eu vou dar um exemplo do que me aconteceu esses dias atrás. Aqui no Japão, nós estamos entrando no inverno já. E eu estava com um carro, eu tenho um carro, e ele está com a bateria usada já por uns 6, acho que vai para uns 5, 6 anos. Então eu notei que a bateria estava já mostrando um sinal vermelho para ser trocado. Aí o que eu fiz? Eu pesquisei o preço, achei um lugar que vendia uma bateria boa, encomendei, a bateria chegou, eu mesmo fui lá, troquei a bateria do carro e tal, paguei o valor, com desconto até,
Deus me abençoou nisso, que eu consegui um preço bem acessível mesmo. Graças a Deus por isso. Mas, olha só o que aconteceu. Eu fiquei com a bateria do carro, a bateria velha ainda. E eu pensei assim, eu vou levar a ver se eu vendo essa bateria, eu desfaço, porque ela estava funcionando ainda. Aí tem uma loja próxima aqui, onde compra peças de carro, peças usadas e tal. Aí eu cheguei lá, levei a bateria. A pessoa me falou assim, espera, aguarda que eu vou te chamar, que a gente vai avaliar a bateria e tal. Inclusive eu levei, a bateria inclusive era igualzinha que estava no outro carro, só que eu coloquei dentro da caixa da bateria nova que chegou para mim. E levei a bateria para vender velha dentro da caixa nova. Aí coloquei no balcão lá, eles pegaram a bateria, foram analisar a bateria e tal. E aí me chamaram. Aí a mulher chegou em mim e disse assim, olha, essa bateria, vamos te pagar por ela tanto. Me surpreendeu, porque era um valor bom até. Eu falei, opa, que bom. Joia, porque estava quase o valor que eu paguei na minha bateria com desconto, na bateria nova. Aí ela falou assim, aguarda só um momento. Aí eu fiquei aguardando. Aí ela me chamou de novo, praticamente já com dinheiro para me pagar. E ela disse assim, essa bateria é a mesma dessa caixa? A bateria realmente era igual, porque é praticamente a mesma. Na hora, eu olhei para ela e falei assim, não, essa aí é a caixa da bateria nova. Essa, eu troquei a bateria nova e coloquei essa velha na caixa e trouxe aqui para vender. Aí ela olhou para mim e falou, então sinto muito. Perdi de ter lucrado com a bateria velha. Mas prevaleceu a verdade. Se eu tivesse dito para ela, não, é a mesma bateria, sim, ela iria me pagar o dinheiro e pronto, ia ficar por isso mesmo. Mas como uma pessoa que se esforça a cada dia em se transformar a melhor versão de si, se baseando não no que os homens dizem, mas o que eu aprendo no Evangelho, a gente sabe que o nosso compromisso é com a palavra da verdade. E o puro Evangelho nos ensina isso, que a verdade, ela tem que estar acima de tudo. Por isso, Jesus mesmo, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a palavra, ela chega até as nossas vidas, como também chega até você. E o propósito do livro de Apocalipse é dizer para o mundo todo que existe um novo céu e uma nova terra que Deus tem preparado para todas as pessoas que chegarem ao conhecimento da verdade. Como diz na palavra, então vi um novo céu, Apocalipse 21 agora. Então vi um novo céu, uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouviu uma voz forte que vinha do trono, o qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Olha só como essa mensagem é forte.
somente depois de ter acontecido um monte de coisa no mundo, a destruição que está por vir ainda irá acontecer. A palavra diz, em Apocalipse mesmo, que irá ter um tão forte terremoto no planeta que será abalada, será destruídas todas as cidades de cada país, de tão forte que vai ser. Chuvas de meteoro irão cair sobre a terra. As pragas contidas no livro de Apocalipse irão todas acontecer. Seria bom assistirem os vídeos anteriores também, que esse canal fala muito a respeito das coisas que acontecerão no período que o mundo estiver vivendo, passando por a grande tribulação. Irá existir um governo onde ele irá obrigar todos, como diz a palavra, ricos, pobres, grandes, pequenos, todos a receberem uma marca. E quem receber essa marca irá direto para o inferno, porque será propriedade do próprio diabo. Mas a palavra, ela está dizendo isso. Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e ele será o Deus dele. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem dor, nem tristeza, nem choro. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E é essa a mensagem de hoje. Deus tem um novo céu e uma nova terra para a sua vida. E a mensagem de hoje é essa. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e saiba, Deus tem um plano preparado para a sua vida. Compartilhe essa mensagem e deixe o seu like. Se inscreva no canal. E a mensagem de hoje é esta. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Welcome. Tchau!